Fala pessoal, na última aula a gente viu Promises na prática e agora a gente vai ver ali como trabalhar com Async Await, né? Então a gente, trabalhando com Promises, a gente deixou o nosso projeto um pouco mais profissional, né? Afinal a gente queria tirar aquele uso de callbacks e problemas com callback hell, porém nas Promises, pessoal, a gente pode acabar tendo o mesmo problema daquele de callback hell, onde a gente acaba utilizando vários then aninhados, né? E promises dentro de promises. Então como que a gente pode tratar isso de uma forma melhor, né? Então existe o Async Await, né, que foi introduzido na linguagem JavaScript, e ele possibilita trabalhar ali com código assíncrono como se fosse um código síncrono, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor como que isso funciona na prática, tá, pessoal? Então vamos lá abrir o nosso VS Code e bora para a prática. Então acessando aqui o nosso VS Code, vamos criar aqui uma nova pasta, né? E aí vamos colocar aqui como aula Async Await. Beleza? Vou entrar aqui no aula Async Await. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Então, lembra-se lá, vamos iniciar o nosso projeto. Então, npm init, -y, e aí ele vai criar o package.json para a gente, né? Aí eu vou adicionar aqui o type model para a gente conseguir, né, importar os nossos módulos, utilizando o import. E o main file está como index.js, então vamos criar o nosso main file aqui, pessoal. Então, index.js. Beleza, acho que ele ficou fora da pasta aqui, só vou mover. Beleza. E o que a gente vai fazer então nessa aula, pessoal? Então a gente vai ver que trabalhando com Async Await, qual que é a vantagem, né? Eu comentei ali que a gente consegue trabalhar com JavaScript como se ele fosse uma linguagem de programação síncrona ali, né? Então é muito parecido com outras linguagens síncronas. E para fazer isso, pessoal, a gente precisa sempre trabalhar com uma função assíncrona, né? Então com async. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova função aqui, chamada de main, tá, pessoal? E essa função, vou colocar só um console log aqui para a gente ver, né, a chamada dela. Vou dar o main aqui. E se eu rodar o node aqui, ponto, né, ele vai rodar o nosso index e basicamente ele printou o main. Então, nada de novo até então, né, pessoal? A gente basicamente criou uma função e chamou ela aqui embaixo. Quando eu estou trabalhando com Async Await, eu preciso adicionar aqui o async na nossa função. E quando que eu vou precisar fazer isso? Na verdade, quando a gente for trabalhar com promises dentro da nossa função e eu estiver trabalhando ali sem utilizar o then, né, que a gente viu na aula passada. Então, como que a gente vai testar isso? Vamos testar uma nova função primeiro, que vai ser criar uma requisição ali para uma API. Então a gente pode utilizar uma API pública, como por exemplo a API do GitHub. Então o que a gente vai fazer? Para fazer a requisição da nossa API, a gente já aprendeu a utilizar o fetch, né? Mas o fetch ele é uma API do browser. Para eu trabalhar na plataforma Node com o fetch, eu preciso instalar ele, tá? Na versão mais nova do Node já foi introduzido uma parte experimental do fetch ali nativo na plataforma do Node, mas como a gente está usando a versão LTS, ele não tem essa parte experimental, então a gente precisa instalar como dependência do nosso projeto. Então como que eu instalo uma dependência? Então a gente não viu ainda, eu apenas comentei com vocês, mas basicamente eu uso o npm install, e aí a gente vai colocar aqui node-fetch, que é basicamente a dependência para fazer requisições à API. Dando o npm install, ele vai instalar essa dependência para a gente e vai adicionar lá no nosso package.json. Então vejam que aqui no nosso package.json a gente tem a dependência node-fetch na versão 3.2.6. Pode ser que quando vocês estiverem trabalhando ele atualize a versão, então não tem problema, tá? Isso acontece, mas hoje, no dia que eu estou instalando aqui, ele estava nessa versão. Beleza, pessoal? E aí, como eu instalei esse módulo, né, eu consigo importá-lo aqui. Então, vou dar um import do fetch do nosso from, né, node-fetch. Beleza, pessoal? Ah, Rafael, como que você sabe, né, sobre o node-fetch? Então, só para mostrar aqui para vocês, pessoal, vou puxar aqui. Lá no nosso npm.js, eu posso procurar pelo node-fetch, e aí ele vai mostrar aqui pra gente, né, ó, node-fetch, a última versão, ó, que foi atualizada 25 dias atrás, né, da data que eu estou gravando aqui, e a versão 3.2.6, beleza? Então, essa é a versão do node-fetch, e aqui ele tem a documentação falando como que funciona, né, como que eu posso instalar o node-fetch, como que eu posso importar, vejam que eu fiz esse import lá, e como que a gente pode utilizar o node-fetch aqui como uma promise, né, então ele vai ter o .then, vai ter o .cat, que a gente já viu, beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso código. E aí o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer uma request para uma API, né? E para fazer uma request é uma requisição assíncrona, e aí a gente pode trabalhar com promise como a gente vem trabalhado. Então, vamos fazer isso. Até para vocês entenderem aqui, eu vou tirar o async, tá, pessoal? Só para a gente adicionar só no momento que for necessário mesmo, tá? Então, para fazer uma request, eu vou fazer um fetch. E aí aqui no fetch eu vou precisar colocar a URL da nossa API do GitHub, nossa API pública, né? Então, vamos criar aqui uma constante user, que vai ser o usuário do GitHub. Vou colocar o meu usuário aqui por enquanto. E vou criar uma constante também da API URL, que vai ser a nossa API, né, do GitHub. Então, deixa eu pegar aqui na documentação.
Essa API pública, ela tem uma documentação também, tá, pessoal? Então, depois a gente pode explorar um pouco mais ela ali, mas é só para vocês saberem aqui que a gente está trabalhando com a API do GitHub. Deixa eu só tirar aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma requisição na API do GitHub. Então, na API URL. Então, vamos utilizar o nosso template string aqui, né, o template literal. API URL barra users barra e aí o usuário, né, pessoal? Então, e aí, essa requisição ela é uma promise, então ela vai estar pendente quando eu fizer o fetch. E aí, então, a gente, quando finalizar, a gente vai ter a informação aqui do JSON, né, o objeto JSON da nossa API. Então, eu posso utilizar uma função para pegar a nossa response, né, e eu vou dar um console log aqui na nossa response do GitHub. Beleza? Então, vou salvar isso daqui. Lembrando que eu posso converter para JSON, né, o nosso objeto aqui. Vamos até explorar lá o nosso then, né? Então eu posso dar um return aqui do response.json. E aqui eu posso usar um outro then. Lembra-se que quando a gente está trabalhando com promise, né? Eu posso retornar mais de uma promise. Então, posso continuar aqui, aí eu vou pegar o nosso usuário, no caso, né? Nosso user aqui. E aí o nosso user, que já é um objeto JSON, que eu retornei aqui em cima, eu posso dar um console.log no user. Beleza? Então, fizemos o fetch na nossa API do GitHub. Pegamos a resposta, convertemos ela para um objeto JSON e retornamos aqui como um usuário, né, para dar um console log. Então vamos rodar esse daqui e ver como está funcionando. Então, node. Olha só, então ele pegou o meu usuário do GitHub, né, e as informações públicas do meu usuário. Beleza? Então vocês podem fazer o teste aí também com o usuário de vocês e vai funcionar. E aí a gente pode acessar um atributo, né? Por exemplo, posso colocar aqui .name ao invés de pegar o objeto completo, só para ficar mais claro. Daí a gente consegue ver aqui o nome, né, do usuário do GitHub. Beleza? Então, isso daqui não tem nada de novo, é trabalhar com uma request, né? A gente só adicionou ali um novo módulo, que é o node_fetch, para fazer a requisição numa API externa, que é uma API pública. E aí agora, como que eu faço para refatorar isso, para trabalhar com async await, né, pessoal? Então, trabalhando com promise, a gente já deu uma profissionalizada no nosso código. Mas quando a gente trabalha com async await, a gente consegue deixar muito mais simples aqui a nossa requisição. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou comentar esse código aqui, só para vocês verem como que estava antes, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com async await agora. Então, novamente, a função principal ela tem que ser assíncrona quando a gente está trabalhando com async await. Então, eu vou adicionar o async aqui. Se a gente não fizer isso, não vai funcionar, tá, pessoal? Então, vai dar erro, né? Então, a gente precisa trabalhar com o async aqui. Vou tirar esse console log aqui, que ele não é necessário. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o const response. Olha só como eu vou pegar a minha resposta agora. Eu vou dar um fetch aqui, mas eu vou colocar o await, tá, pessoal? O que implica aqui em colocar o await, dado que eu passei uma promise aqui como pendente, né, pessoal? Ele basicamente evita de eu ter que ficar passando uma função aqui para pegar um retorno. Então, eu estou trocando esse retorno aqui, né, essa função com um retorno, pelo o meu await aqui. Então, eu consigo, ao invés de fazer .then, eu vou pegar a resposta desse fetch e jogar aqui em response, tá? E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar novamente o nosso usuário. Então, vou pegar aqui const user. Eu já tenho ali em cima o user, né? Vou pegar aqui GitHub username. E aí a gente pode fazer o quê? Eu vou dar um await, né? GitHub user, né, pessoal? Vou dar um await para pegar o nosso response.json aqui, tá, pessoal? Então, response.json, que é aqui de cima. E agora a gente tem o GitHub user, como a gente tinha no exemplo anterior. Então, se eu der um console.log, GitHub user, vamos testar novamente, node. E olha só, tenho novamente o retorno como a gente tinha antes. Vou dar um clear aqui e vou pegar o console.name. Vamos ver aqui. Node. E aí ele pegou o nome do meu usuário do GitHub. Beleza, pessoal? Então vejam que eu troquei o then aqui, né, para deixar parecido como se fosse o JavaScript trabalhasse de forma assíncrona, né, aqui, utilizando o await e o async aqui na função py, né? Sempre na função py tem que ter o async, senão não vai funcionar. Então se a gente até tirar aqui o async e tentar rodar, vejam que ele não vai entender que o await, né, porque não é uma função assíncrona. Beleza, pessoal? Vejam que é muito mais simples, né, de trabalhar ali com async await. Eu consigo deixar tudo numa linha aqui e garantir o sincronismo, ao invés de ficar colocando o .then nas nossas promises. Então, esse await sempre vai pegar a resposta ali do .then e jogar numa variável que a gente definir aqui. No caso, se for uma requisição de get. Então, a gente basicamente fez a mesma coisa aqui. E aí só tem um ponto importante, pessoal, que eu quero falar com vocês. Quando a gente está trabalhando, né, com await, a gente está garantindo o sincronismo. Então, ele não vai executar aqui embaixo, né, enquanto ele não terminar de executar essa resposta, certo? Eu estou garantindo que isso vai acontecer por causa do await. Senão, eu teria um response undefined aqui e daria erro no nosso código, tá?
O ponto é, caso eu queira trabalhar com a async await para mais de uma requisição, né, supondo aqui que a gente teria um segundo usuário, né, um user 2 aqui, deixa eu pegar um outro usuário. Vamos pegar o usuário aqui do Jorge, né? E aí eu vou fazer uma segunda requisição aqui, tá, pessoal? Então, response 2. E aí eu vou pegar o user 2. E vamos colocar aqui o GitHub user 2. Beleza. Vamos pegar o ID dos usuários aqui. Até para deixar mais bacana aqui, eu vou usar o template literal. Então, a gente consegue colocar aqui. E para o usuário do Jorge também, a gente vai colocar o ID aqui do usuário 2. Beleza? Então agora eu estou fazendo duas requests. Vamos executar isso daqui, ver se está ok. Então olha só, ele pegou o ID do meu usuário e o ID do usuário do Jorge. Então são duas requests. Porém, como eu comentei com vocês, quando a gente está usando o await, a gente está garantindo ali o sincronismo, né? Então ele não vai executar a linha de baixo enquanto não terminar a linha de cima. Porém, nesse caso aqui, pessoal, vejam que não faz sentido eu esperar a request 1 terminar, que é o usuário Rafael, para fazer a request 2 do usuário do Jorge, certo? A gente pode paralelizar essa requisição. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente está trabalhando com a async await, né? A gente sempre tem que analisar se a gente não tem um problema de performance aqui, né? De tempo de execução. Uma vez que eu posso paralelizar as coisas, eu não preciso deixar tudo síncrono, né? Então, a gente consegue trabalhar essas duas aqui, responses, né, em paralelo. Como que a gente faz isso? Então, vamos refatorar essa parte aqui, tá? Então, eu vou comentar. E vamos fazer um promise all aqui, pessoal. Então, a gente pode ter aqui um promises, né? Vou duplicar essas duas linhas para facilitar. E aí aqui vai ter uma promise 1 e a nossa promise 2. Aí eu vou tirar o await, tá, pessoal? Porque eu não quero que ele espere, né, aqui. Eu só tenho a definição da nossa promise. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma constante de promises aqui. E eu vou dar um promise.all. Eu acho que vocês já devem ter visto o promise all, mas só recapitulando aqui, o promise all ele vai executar em paralelo, né, as nossas requests, ali, as nossas promises, e aí ele vai ter um objeto, um array, né, na verdade, com as respostas desses dois fetches aqui que a gente definiu. Então eu vou colocar aqui, pessoal, o promise e o promise 2, né, nesse array, e aí a gente vai fazer o quê? Colocar o await. Então ele vai esperar acontecer as duas requests, a diferença é que elas vão ser requests em paralelo, tá, pessoal? Então eu consigo fazer as duas, uma independente da outra, e aí a gente consegue pegar as respostas dessas duas requests e vamos colocar aqui, né? Então promises, aí eu vou pegar da posição 0 do array, que é a nossa promise 1, e a posição 1 aqui, que é a nossa segunda promise, beleza? Então se a gente rodar aqui novamente, vejam que está funcionando da mesma forma, com a diferença de que a gente está fazendo as requests em paralelo, tá, pessoal? Então, isso tem um impacto muito grande ali na nossa performance, na execução do nosso código. Então, vale a pena se atentar a esse ponto, tá? Quando a gente está querendo garantir o sincronismo com a async await, a gente tem que tomar um cuidado no que a gente quer paralelizar e o que a gente quer deixar de forma síncrona no código. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham entendido aí como trabalhar com a async await, né? E agora a gente elevou, né, o nosso código para um outro nível, trabalhando com promises e trabalhando com a async await. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!